Gente, o Leão Lobo participou de um podcast. Vocês estão ligados que podcast é algo que sempre sai revelações, porque geralmente o convidado ele tá num ambiente mais descontraído, um ambiente mais tranquilo, né? E o Leão Lobo, né, que é um profissional da fofoca há muitos anos, né? Ele tava lá num podcast, eu acho que era o podcast que o Sérgio Malandro tem. Pra quem não sabe, o Sérgio Malandro tem um podcast com outro rapaz também. Ele estava lá falando sobre vários momentos da vida dele, quando ele falou da Ana Maria Braga, que ele teve um bom relacionamento com ela durante um período da vida, mas depois isso virou uma grande treta, né? Que fez com que ele se afastasse dela e até hoje ele não queira e não tenha vontade de estar, vir ou voltar a ter nenhum tipo de afeto por ela. O que aconteceu? Lembra do Note a Note? Foi ali que a Ana Maria Braga começou a explodir naquele programa da Record, lembra? Note a Note. E o Leão Lobo falou que conheceu ela ali por aquele período ali um pouco antes, né? Então os dois viraram amigos. E ela falou assim: Ah, Leão Lobo, você dá notícia de fofoca, acho isso bacana, né? Você não quer ir lá no meu programa dessas notícias para me ajudar? E o Leão Lobo já era contratado por uma outra emissora, acho que a Rede Mulher, né? Ele falou, Ana, eu vou lá, mas só pra te ajudar. Ele não ganhava nada. Ele falou assim, olha, eu não ganhava nada. Eu ia lá pra ajudar, porque eu gostava dela, ela tinha uma boa amizade. Então, até então, começou a fazer a participação lá no programa Note a Note. Chegava umas 10 horas da manhã, o Leão Lobo, né, entrava ali no quadro da Ana Maria Braga, ali na Record, e começava a falar das fofocas. Até então, era uma relação boa. Até que um dia, ele falou que o seguinte, ele apresentou um projeto para um diretor ali da Record, um projeto bacana, né? E aí ele apresentou pro diretor, o diretor ficou bem empolgado, falou assim, nossa, gostei do seu projeto. Ele ficou animado, aí no outro dia ele chegou lá na Record para participar, lembrando que ele não ganhava nada, né? E aí quando ele chegou lá, a Ana Maria Braga chegou e falou assim, olha, tem uma coisa para te falar, mas você não vai ficar bravo não, né? Ele falou, fala Ana, sabe aquele projeto que você apresentou lá pro diretor, lá quem vai apresentar sou eu, né? Não é você, infelizmente. Você vai ficar brava comigo? Aí o Leão falou: "Não, com você não, vou ficar brava com o diretor, né? Porque eu apresentei para ele". Até então, beleza, o programa começou e aí ele foi lá falar, fazer o quadro dele. Quando ele foi falar de um determinado artista, esse artista aqui e tal, a Ana Maria Braga interrompeu de uma forma meio grossa e falou assim: "Olha, você não vai falar desse artista não, porque esse artista é meu amigo". O Leão não entendeu, né? Não, mas eu não tô falando mal dele, tô dando uma notícia. E beleza, ele foi falar de um outro artista, e aí ela também interrompeu. Você não vai falar disso aí porque esse é meu amigo. Ele não tava entendendo, tava, era uma situação estranha. Peraí, eu tô dando a notícia, ela tá me interrompendo de uma forma grossa, falando que é amigo dela, tal, tal. E aí, ele falou que em um determinado momento, assim, do nada, ela levantou e começou a fazer um puta de um discurso lá, meio ignorante lá. E ele falou assim: não, isso aí é indireta pra mim. Indireta pra mim. E ele ficou totalmente constrangido, sem entender nada, né? E aí, em um determinado momento, ele falou assim: mas peraí, você tá falando isso pra mim? Ela falou: estou falando isso pra você. Peraí, eu tenho direito de resposta? Ela falou: não. Ele falou que saiu de lá muito chateado, chorando, foi falar com o diretor lá do programa. Ele falou assim: perdoa ela é uma pessoa muito difícil, ela é uma pessoa muito complicada, as pessoas têm muita dificuldade de ficar próximo dela. Ele falou que foi embora e não quis mais saber dela. Não quis mais saber dela porque foi um comportamento totalmente inadequado, irresponsável, mal educado. E até então, segundo o Leon Lobo, ele só tinha sido um bom amigo para ela, tanto que fazia parte do programa dela sem ganhar nada. E ela teve esse comportamento que deixou ele extremamente chateado. O tempo passou, e aí lá no podcast ele conta, né, que eles tinham uma amiga em comum, né? A Ana Maria Braga era amiga, era grande amiga de uma amiga dele também. E aí essa amiga tentou unir os dois em um determinado momento, né? Aí eles estavam lá no jantar, essa amiga viu e falou assim: vamos acabar com essa treta, com essa briga. Aí levou ele lá pra onde a Ana Maria Braga estava sentada. E ele não sabia que era Ana Maria Braga. Quando ele sentou lá, ela falou assim: então, sabe, aquela vez lá, tinha a ver com o ratinho, quis colocar o ratinho no meio, como se o ratinho tivesse alguma coisa a ver com a história da treta e tal. Aí o Leão já interrompeu ela na hora, falou assim: não, o ratinho é um grande amigo meu, sempre me deu oportunidade. E aí ele falou que cortou na hora a fala dela, né? Quando ela tentou até colocar o ratinho na treta, levantou dali com a filha dele e foi embora, né?
E ele falou que desde então nunca mais quis, não tem nenhuma. Ele já perdoou, ele falou isso, ó. Eu já perdoei ela, tá tudo certo, né? Mas eu não quero nunca mais ter nenhum tipo de contato. Agora, assim, se a Ana Maria Braga teve, assim, às vezes as pessoas têm comportamentos errados na vida, né? Isso não significa que a pessoa é assim pela vida inteira, né? Então, ela pode ter sido. Claro, as pessoas têm comportamentos ruins, né? Tem atitudes ruins, depois se arrepende. Vamos ver se a Ana Maria Braga vai falar sobre esse assunto.